a gente criou este mundo no qual nós estamos, que vocês, de certa maneira, dizem a condição humana não conseguiu o que achava que conseguiria, está sucumbindo diante das suas questões que sempre foram inerentes à condição humana, não sabemos de onde viemos e para onde vamos. E aí o que começa a aparecer, Pondé? Se a gente pegar 400, 500 anos de predomínio das ideias que nascem na Europa, e a China as transforma nisso que ela transformou hoje, na capacidade de contestar o mundo que até aqui a gente viu em torno dessas ideias. Nós estamos vendo um período de certa turbulência ou acabou mesmo? O Marcos Azambuja começou o programa dizendo isso, o meu mundo acabou, o meu mundo ficou para trás. A gente pode ter a impressão que o mundo acabou a cada momento que a gente precisa usar banking, né? E de repente você não entende como funciona a cada senha nova e cada aparelho. Mas eu tenho essa questão que o Janete levantava. Tem um autor francês, filósofo, historiador da filosofia grega chamado Pierre Hadot, né, bem interessante, que ele tem uma hipótese sobre a ciência e sobre essa ciência prometeica, a qual falou Janete, que eu acho que está no centro da questão, apesar de que eu acho que tem um outro elemento no mundo contemporâneo que eu gostaria de citar daqui a pouco, né, na sequência do que eu vou falar agora, que é o Hadot, ele vai dizer que já na Grécia havia uma ambivalência em relação ao projeto prometeico descrito na famosa tragédia do Ésquilo, Prometeu acorrentado, não sei o quê, que era uma visão de natureza mais próxima à figura mítico-histórica do Orfeu. Quer dizer, ao invés da gente invadir a natureza, que é claramente evidente no projeto do Bacon, né? Francis Bacon, a gente devia ter uma posição que fosse mais contemplativa em relação à natureza. Digamos assim, essa oposição chegou a ser representada, às vezes, como a natureza, como o corpo da mulher, com roupa rasgada, representando justamente a violação, que daria claramente no exemplo da crise climática, né? Olha no que deu essa loucura. Desprezo pela natureza. Esse desprezo. Arrogância, achando que a gente pode controlá-la plenamente. Rubris, né? Para usar o termo. Rubris. Total desmedida, né? Agora, eu acho que esse é um elemento atual e eu acho que isso se espalha também para a tecnologia, para a geração de informação, certo? A ideia de que todo mundo falando ao mesmo tempo seguramente ia produzir conhecimento melhor, que é uma outra forma de desmedida, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo, hoje a gente já tem elementos suficientes para ter dúvidas, o que não significa que não tenham valor a acessibilidade do conhecimento, a circulação de conteúdo. Eu acho que isso é bem a característica do que eu chamava de nossa psicose. A gente é criativo e, ao mesmo tempo, a gente é criativo em gerar problemas que a gente depois não sabe resolver. Mas eu acho que tem um elemento hoje, tipo assim, 2024, 2023, entrando nessa década, já há algum tempo, no século XXI, que assim, eu tenho a impressão que hoje, o mundo, inclusive do pensamento público, ele às vezes é muito dominado por uma camisa de força que eu tenho chamado de marketing, certo? Marketing. Todo mundo mente o tempo inteiro. Quando eu digo todo mundo, é assim, vende-se o tempo inteiro, são nas mídias sociais, mídia digital, então você tem uma série de profissões que ficam fazendo propaganda de si mesmo, como a gente sabe, algumas que nem poderiam do ponto de vista legal, objetivamente, mas eu acho que isso entra... vou dar um exemplo, sim, que é pontual, mas na realidade ele pode ser um elemento que me parece um marcador importante. A gente tem uma significativa queda de natalidade nos bolsões de modernização, inclusive no Brasil. Isso é um fato conhecido já há muito tempo. Agora ele começou a aparecer mais na imprensa e na mídia, mas é um elemento já que vem acontecendo há algum tempo, de forma sustentada, não vai mudar. Não vai mudar porque está intimamente associado. É um desdobramento necessário da emancipação feminina, da modernização, do indivíduo, da livre escolha, certo? E isso não há nenhum elemento que diga que essa infraestrutura que gerou isso vai mudar. Então, o que acontece com as escolas, seja universidades, principalmente aquelas que são pagas, e no âmbito da escola isso é muito forte, né? As escolas pagas, para classe média para cima. As escolas começam a ter que disputar aluno, porque tem menos jovem no mercado.
Quem trabalha em educação sabe disso, né? Então, para ela disputar a aluna, ela tem que fidelizar os pais. E os pais de crianças de idade escolar hoje estão entre as populações mais neuróticas e paranoicas que habitam o mundo, cheio de medo, do tipo, agora eu não deixo meu filho, minha filha de 5 anos dormir na casa do coleguinha porque eu não confio no pai do coleguinha, porque alguém contou. Então você tem uma paranoia totalmente fruto do acúmulo de informação, né? E por outro lado, as escolas precisam o tempo inteiro se vender, fazer marketing, né? E para poder se vender, então ela tem que vender a ideia de que vai produzir gerações cada vez melhores, pessoas cada vez mais bem-sucedidas. Então, eu acho que há aí uma contradição que é a seguinte: esse cenário que a gente falou aqui até agora, que é um cenário preocupante, né? Nós três falamos O disso. cenário até agora, sim, nós vamos acabar. É um cenário meio negativo. Eu não disse isso, não. Eu tô fora. Eu falei que a loucura tem um aspecto redentor e diante de dificuldades a humanidade tem que crescer. E você, se não me engano, faz uma referência às famosas neuroses de transferência do Freud. O medo do indivíduo na cadeira do tigre de dente de sabre lá fora. A gente carrega essa mesma neurose. Eu acho que sim. E eu também Mas não acho conclua que o argumento, conclua. Não, eu não acho que o mundo vai acabar. Eu não sou apocalíptico no sentido que eu acho que o mundo vai acabar. Não, só a humanidade. A humanidade pode em algum momento A humanidade acabar. acabou tantas vezes. Eu sou um veterano do fim da humanidade. Algumas pessoas achavam que o mundo ia acabar com a Guerra Fria, né? Algumas pessoas acham que hoje o mundo vai acabar com a crise climática. Quer dizer, Elas achavam no ano 1000. Então, lá no ano 1000, aqueles... Vagavam pela Europa exércitos de mendigos esperando o fim do mundo. fim do mundo. Milenarismo cristão, é uma Então, loucura. essa suspeita que o mundo vai acabar era um clássico, né? Que hoje em dia não acabou. Continua funcionando, inclusive agora com argumentos científicos. Deixa eu fazer